Você acha que já entendeu tudo sobre a polêmica envolvendo Gerson? Pense de novo. Nós dissecamos a cobertura da mídia e encontramos três visões completamente distintas sobre o mesmo fato. Uma delas vai te surpreender, outra talvez te irrite. E a terceira pode mudar a forma como você vê toda a história. A pergunta é: qual comentarista enxergou o que ninguém mais viu? A decisão final é sua. Antes de mergulhar nessa análise, já se inscreve aí e clica no like para não perder os próximos debates. Agora, aperte o play. O Zenit não pagou o Flamengo até agora. A janela internacional só abre no mês que vem. Até agora o Zenit não comunicou também ao Flamengo, nem é obrigado a fazê-lo, né, que vai pagar ou não. Todas as informações que surgiram nos últimos dias, segundo as quais vai pagar, tudo indica, vem de pessoas próximas ao atleta. Achei muito engraçado a imprensa toda destacando: nossa, Gerson aceitou a proposta. Gente, é óbvio que ele aceitou a proposta, óbvio, é evidente. Se ele não tivesse aceitado a proposta lá atrás, essa história não estaria nem acontecendo, correto? Então, no momento em que começou esse forrobodó, é porque ele aceitou a proposta lá no começo. Aí, essa semana, eles vazaram. Não, o Gerson já aceitou, todo mundo... Cara, vamos pensar um pouquinho, galera. É óbvio que ele aceitou a proposta. Isso não é notícia, não é novidade, isso é notícia da semana passada. No momento que começou esse forrobodó, foi porque ele aceitou a proposta. Né? E aí tentaram negociar um preço, e aí o Flamengo disse: não, nós reduzimos de 200 para 25 milhões de euros a multa com um acordo. Só sai pela multa, pagamento à vista integral, ponto. E agora a coisa está com os russos. Como ele é jogador do Flamengo, ele segue à disposição do treinador. E é o Felipe Luiz que vai decidir se joga ou não, se continuará capitão ou não. A decisão é do técnico. Evidentemente, ele vai observar como é que o jogador está, se está tudo bem, se ele está mal da cabeça ou não, porque ele foi xingado por alguns torcedores do embarque lá no Aeroflá do Rio de Janeiro. Então, tudo isso o Felipe que vai ter que decidir. E sobre o Bruno Henrique, o Flamengo nem vai se pronunciar, porque entende que é um problema do jogador. E de fato é, né? É uma questão que envolve a vida particular dele. Não tem muito o que fazer o Flamengo. Ele segue à disposição do treinador da mesma maneira. Agora, se vai ter condições de jogar, como é que está a cabeça dele, é outra história que também cabe ao técnico, né, e ao dirigente conversarem com o atleta e avaliar a sua condição psicológica até para entrar em campo no meio de toda essa confusão na qual ele se vê envolvido. Colocando a situação esportiva do jogador a um ano do Mundial, todos os poréns que uma troca dessa implicaria, né? Inclusive, essa questão de hoje ele estar disputando uma posição no time da seleção brasileira, numa concorrência muito grande, e ele tem hoje a proximidade e o protagonismo do Flamengo ajudando nessa disputa por vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Pelo lado do Flamengo, apesar de ser um negócio que possa ser interessante financeiramente, né, ainda mais se o Flamengo bater o pé e fizer todas as exigências possíveis para ser ressarcido, é muito difícil substituir o Gerson, né? Um jogador com várias características, não digo nem as características, a versatilidade que ele tem e o status que ele adquiriu no time, né? Ele, naquele time do Jorge Jesus, a primeira passagem do Gerson pelo Flamengo, ele era muito importante, mas ele não era o principal jogador. Hoje ele é o principal jogador. Ele é o melhor jogador do time. Ele evoluiu em termos de liderança, inclusive, né? Ele foi o capitão a partir do momento do Tite. Ele assumiu um protagonismo e se desenvolveu como jogador. Acho que ele aprimorou o jogo dele, depois da passagem pelo Olympique de Marseille e hoje na seleção. Qual jogador, eu fico pensando, qual jogador minimamente acessível seria capaz de substituir o Gerson no Flamengo? O Flamengo contratou o Jorginho, não tem nada a ver. O Jorginho também joga no meio campo, mas é outro tipo de jogador, outro tipo de idade, outro tipo de vigor. Um é canhoto, outro é destro, um chega mais no ataque, outro constrói mais de trás. Seria legal jogarem juntos em algumas vezes, não o Jorginho para substituir o Gerson. Tironi, para mim, o único jogador com características um pouco semelhantes e com o vigor que tem o Gerson, é um jogador que já passou pelo Flamengo, tem outros problemas e, por enquanto, está escanteado na seleção brasileira e foi esse lugar que o Gerson conquistou. Lucas Paquetá. Né? Você vê como é que é o futebol. Lucas Paquetá, revelado no Flamengo, vai para a Europa, tal, não sei o que lá, é titular da seleção brasileira na Copa, canhoto, joga em 3 posições no meio de campo, chega, faz gol,
tal, não sei o que lá, se envolveu nessa situação que a gente não sabe qual será o desfecho, né, de investigação de apostas na Inglaterra, foi banido das convocações discretamente pelos técnicos, ninguém fala mais, mas é um jogador que, por exemplo, pode sofrer uma sanção na UEFA, na Inglaterra, mas que não o impeça de jogar no Brasil. Entende? Sim. A gente não sabe. Eu vejo. E aquele namoro, não, porque saiu do Flamengo, voltaria se fosse jogar no futebol brasileiro. Mas estou falando de características. Canhoto, versátil. Só estou tentando elocubrar possibilidades para o Flamengo. O Andreas Pereira não é parecido? Não, também o Andreas Pereira é mais jogador como o Jorginho. É mais o destro que constrói, passe curto, sai de trás, sai de bola e tal. Estou falando de jogadores que chegam no ataque, que alimentam, que têm mais vigor. E acho que o Paquetá, curiosamente, ele deixou uma lacuna na seleção que o Gerson está preenchendo no momento. Mas ele tem concorrência na seleção, além do Paquetá, o Gerson. Então, se ele some, é como disse o Casão, se ele vai jogar na Rússia, talvez na próxima convocação o Ancelotti experimente outro jogador, pode ser até o próprio Andrés Pereira, o Ederson, o Joelinton. Tem N jogadores nessa posição com capacidade de jogar na seleção. Então, eu acho que... Por isso que eu estou vendo também o lado esportivo do time, porque eu acho que para os dois... e aí o Casão, para mim, matou. Para os dois, o negócio só será bom financeiramente. Em termos esportivos, é ruim para os dois, né? E também tem essa situação que é uma situação que a gente vê muito acontecer com o Neymar, quando a gente discute o Neymar, é a gestão de carreira por parte do pai do jogador, que parece muito, aliás, inspirada no pai do Neymar. Pai do Neymar. Né? Profissão pai do jogador. Chega a ser grotesco, mas é assim. Não, o primeiro, assim, eu acho muito estranho se colocar, não a gente, mas torcedores e pessoal envolvido lá diretamente no futebol, fidelidade no futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores, os jogadores são fiéis aos clubes, os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para o outro lado. E eu não estou falando que eles estão certos ou errados, eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então, eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte, o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei nem se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do campeonato russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira, hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar a vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém, assim, para mim, é só bom pro cofre do Flamengo e pro cofre do Gerson, né? Porque, futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo, e o Zenit está gastando uma grana, um jogador que, na minha opinião, é super talentoso, e vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir para o Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo
está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, porque o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, eu, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida, né? E aí, o que eu acho, que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro ou quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que, se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo. Como vimos, a verdade sobre o caso Gerson raramente é uma linha reta. É mais como um prisma. Dependendo do ângulo que você olha, a luz se revela de uma forma completamente diferente. Mostramos a visão que talvez tenha te irritado pela simplicidade, a outra que te surpreendeu pela complexidade, e aquela que, quem sabe, até mudou a forma como você enxergava toda a história, cada uma delas com seus méritos e suas falhas. Mas o nosso trabalho termina aqui. Agora começa o seu. Queremos saber qual dessas vozes ecoou mais forte para você. Então conta pra gente nos comentários, qual dos comentaristas você gostou mais? Qual deles apresentou o argumento mais convincente ou a visão mais lúcida na sua opinião? Seu comentário é a peça final desse quebra-cabeça. Enquanto você digita, aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa polêmica. A gente se vê no próximo debate. Até lá!